Bom, pessoal, após termos abordado aí como a gente determina aí a função semivariograma, gama de H, tanto o modelo teórico ajustado ao semivariograma obtido experimental, né, a partir dos pontos que foram medidos em campo, a questão também da anisotropia, né, os tipos de modelo, né, de acordo com o tipo de comportamento próximo à origem, esses detalhes, nós vamos falar agora da função covariância C de H. A função covariância é uma função que ela dá uma medida de o quão correlacionado estão os valores no determinado ponto da minha variável Z com os pontos vizinhos, né? Os valores de Z nos pontos vizinhos, nas proximidades. Né? Então a gente espera que quando os pontos são próximos um do outro, os valores de Z estão mais fortemente correlacionados do que quando os valores, né, quando os pontos onde a gente mediu o valor de Z estão longe. Então nós vamos falar sobre isso. Essa função covariância, ela é obtida, né, esse C de H é obtido daquela forma clássica também, né? Ou seja, eu vou calcular a covariância do Z de X, ou seja, o Z medido numa certa posição X, com o Z medido numa posição X mais H, como a gente já tinha feito, inclusive no caso do semivariograma, né? E essa covariância de Z de X com Z de X mais H, agora por uma questão de simplicidade, nós vamos chamar isso aqui simplesmente de C de H, ou seja, ela é uma função, obviamente, dessa separação, né, H. Então, o C de H, né, o covariância de Z de X com Z de X mais H, ele é dado pelo valor esperado, né, do Z de X vezes o Z de X mais H, aquela forma bem clássica, né, menos o valor esperado de Z de X vezes o valor esperado de Z de X mais H. Obviamente que, devido às condições de estacionalidade, né, esse valor esperado de Z de X, ele tem que ser igual ao valor esperado de Z de X mais H. Isso aqui, na realidade, é a média, né? Então, na realidade, essa quantidade aqui, na realidade, é a média ao quadrado. A gente já viu isso, né? A gente falou aí sobre as condições de estacionalidade lá atrás, né? Bom, então, isso aqui a gente pode escrever da seguinte forma. Né? Isso aqui implica que o meu C de H, ele é, na realidade, isso aqui, ó. Z de X vezes o Z de X mais H, médio, menos o Z de X médio vezes o Z de X mais H médio. Ou seja, aquela definição bem clássica aí de covariância que a gente já viu anteriormente no caso de duas variáveis aleatórias, né? X e Y. Só que agora, no invés de ser X e Y, é o Z de X com o vizinho, né? Não precisa ser vizinho, né? Dependendo do H, outro ponto próximo, né? Lógico que se o H é igual a zero, se a gente faz aqui o H igual a zero, isso que dá aqui na realidade é a própria variância de Z de X, né? A gente obtém aqui a covariância do Z de X com ele próprio, né? Se a gente faz o H aqui igual a zero. Bom, aí como é que a gente vai fazer isso? Na realidade, a gente tem aqui o seguinte, né? Que o gama de H, vou escrever aqui, né? O gama de H, a gente já viu isso. O que ele é? Ele é 1/2, gama de H nada mais é do que 1/2 do valor esperado dessa quantidade aqui, Z de X menos o Z de X mais H, isso tudo aqui elevado ao quadrado. Então isso aqui é a própria definição do semivariograma, né? Por isso tem aqui o fator 1/2 aqui na frente, né? Se a gente não tivesse colocado 1/2, né, passar esse 2 para lá multiplicando, o 2 gama de H, na realidade é o variograma, com o fator 1/2 aqui é o semivariograma. Então, considerando essa expressão aqui de cima e a função gama de H, a gente pode obter uma expressão para o nosso C de H também. Então, essa quantidade aqui, né, ela pode ser aberta, né? A gente pode expandir isso aqui da seguinte forma. Vou escrever aqui embaixo, hein? Isso aqui vai ser 1/2, né, do valor esperado da seguinte quantidade, ó. Z de X ao
ao quadrado, né, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, menos 2 vezes z de x mais h, que é 2 vezes o primeiro pelo segundo, e mais o z de x mais h, isso tudo aqui ao quadrado. Esse valor esperado aqui, né? Ou seja, eu estou expandindo aqui o meu gama de h, estava escrito dessa forma clássica, mas agora abrindo esse produto aqui, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, e aqui a gente pode observar o seguinte, ó. Aqui, nessa expressão para o gama de h, aparece esse fator aqui, né? É lógico que esse 2 vai cancelar com esse 2 aqui do 1,5 aqui fora, então vai ter um z de x mais h. E esse fator, quando a gente calcular aqui, né, o valor esperado dele, vai aparecer o valor médio dele aqui, que é esse fator que aparece aqui, ó, né, no próprio c de h. Então a gente vai poder escrever isso, né? Vamos lá, vou escrever aqui em cima, porque o espaço é muito curto. Escrever aqui, hein? Vou apagar aqui essa parte de cima. Vou deixar só essa parte aqui, que é o que me interessa agora, hein? A gente está querendo escrever esse pedacinho. Eu vou precisar dessa função aqui. Então agora, escrevendo aqui, né, a gente pode chegar à seguinte coisa, ó. Que o meu gama de h, né, que está escrito aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual a 1/2 z de x ao quadrado médio, né? Porque agora eu calculei o valor esperado dele aqui, menos, aí esse 2 cancela com esse 2 aqui de fora, né? Porque o 2 sai aqui do operador valor esperado, né? Sai aqui e vai ficar assim, menos z de x mais h médio. E menos, né? Aliás, menos ou mais, né? E mais essa quantidade aqui, né? Que é 1/2 do z de x mais h, isso tudo aqui ao quadrado médio, fora aqui, né? Essa quantidade. Bom, considerando, né? Observando essa expressão e considerando a condição de estacionalidade, né? Ou seja, considerando condição de estacionalidade, que é um Azinho, né? Estacionalidade, né? Nós temos o seguinte, né? Ou podemos esperar, né? Considerar também que, né? Eu falei também porque a condição de estacionalidade diz, né, que o E de z de x é igual ao E de z de x mais h, que é igual à média, né? E a média é constante, ela não vai depender da posição, condição de estacionalidade. Nós podemos escrever também o seguinte, ó, que essa quantidade que está aqui, esse 1/2 de z de x, né? Ou seja, o valor médio do quadrado de z de x vai ser igual o valor médio do quadrado de z de x mais h, né? Essa quantidade aqui, ela pode ser juntada com essa aqui. Isso aqui e isso aqui são a mesma coisa, né? Então nós podemos escrever o seguinte, ó. Nós podemos escrever o seguinte, que o meu gama de h, ele pode ser escrito da seguinte forma, ó. O meu, né, z
ao quadrado médio, né, que eu juntei isso aqui com isso, ou seja, essa quantidade aqui, isso aqui seria um z ao quadrado médio, independente da posição. Também, né, aqui é fator, lógico que tem um fator 1/2 aqui, né? E aqui também tem 1/2 de z ao quadrado médio também. Então isso aqui seria z ao quadrado médio, e aqui também seria z ao quadrado médio, considerando a estacionalidade. Então isso aqui eu vou chamar, nem vou botar z de x, né? Só vou botar z ao quadrado, porque não vai depender da posição. E mais, né? Aliás, menos, né? Menos esse fator aqui, ó. Menos o z de x vezes o z de x mais h médio. Estão percebendo aí? Ou seja, essa quantidade z de x mais h médio, né? Eu posso passar isso para o lado de cá, vai ser o quê? C ao quadrado médio menos o gama de h. O que eu quero dizer é isso, né? Essa é a ideia que eu estou querendo dizer aqui. E então isso eu posso substituir nessa expressão aqui, né? Nessa expressão aqui. Então aqui eu vou escrever aqui assim, eu vou apagar aqui, né? Vou apagar aqui. Então nós temos o seguinte, o gama de H, eu não vou botar gama, eu já vou escrever aquilo ali, né? Vou escrever já essa parte aqui que me interessa, que é essa quantidade aqui, ó, z de x mais h, deixa eu ir mais para cá, z de x mais h médio, isso vai ser igual, né, ao meu z ao quadrado médio menos o gama de h. Né? Ou seja, eu passei isso para o lado de cá e passei o gama de h para cá, então essa quantidade aqui, ó, vai ser em função do meu gama de h, isso, né? O z ao quadrado médio menos o gama de h. Sim, mas na expressão da covariância tem isso, né? E aí é o seguinte, ó, como o c de h, ele vai ser isso aqui, né? Z de x vezes o z de x mais h barra menos o z médio ao quadrado, né? Isso aqui é a covariância, né? Z de x, né? O z de x vezes o z de x mais h médio menos o z médio ao quadrado. O z médio é a média, né, da variável z ali. Aí eu posso escrever, então, essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade aqui é justamente isso. Então, nós temos o seguinte, ó. Que o C de H, o que eu vou fazer aí, hein, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Essa expressãozinha que eu obtive aqui, que veio do próprio desenvolvimento da expressão para o gama de H, ou seja, que o z de x vezes o z de x mais h médio é igual ao z ao quadrado médio menos o gama de h, eu vou pegar isso e vou escrever aqui. Né? Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Tá vendo que essa parte aqui, ó, né? Essa parte que está aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Z ao quadrado barra, né? Aí aqui já tinha isso, né? Menos z barra ao quadrado, né, que já estava aqui, juntei ele, e menos o gama de h. Olha aqui que eu obtive aqui, pessoal. Então, a minha função covariância C de H nada mais é do que o z ao quadrado barra menos o z barra ao quadrado menos o gama de H. Ora, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que a variância, né? É a variância da variável z de x, da variável aleatória z, né? A própria variância dizer aqui, que é o meu sigma ao quadrado. Ora, o sigma ao quadrado a gente viu lá no próprio, né, quando a gente falou do semivariograma, é aquele valor do patamar, né? O patamar do semivariograma, né? O patamar no semivariograma, não do variograma. O patamar do semivariograma é justamente isso aqui, é o sigma ao quadrado.
Então vamos tentar escrever isso aqui, hein? Vamos lá. Vou apagar aqui em cima. Aqui a gente tem pouco espaço aqui no quadro. Então vamos lá, hein? Apagando esse pedacinho aqui. Né? Como o z ao quadrado médio menos o z médio ao quadrado é a própria variância, né? Variância de z, que é igual ao meu sigma ao quadrado, desvio padrão ao quadrado aqui, ó. Sigma ao quadrado. Então nós temos o seguinte, né? Então nós obtemos o seguinte, né? Que o C de H, ou seja, a função covariância, é o sigma ao quadrado menos o gama de H. Mas o que é o sigma ao quadrado? O sigma ao quadrado é o próprio patamar do semivariograma. Né? Então aqui, ó, sigma ao quadrado é o próprio patamar, do semivariograma. Semivariograma. Nós já vimos isso, né? Então, pessoal, a gente obtém então uma forma geral para obter aí o nosso caso da nossa função c de h, né? Desde que, é claro, né, o nosso semivariograma tenha patamar. Porque se a gente deixar, né, como a gente já falou anteriormente aí, em alguns vídeos anteriores, ou seja, se a gente não remover a tendência, né, o trend regional que pode ter nos dados, esse semivariograma ele não vai apresentar um patamar. E aí não vai dar certo esse tipo de análise aqui. Considerando um semivariograma com patamar, né? Então isso aqui, pessoal, isso aqui, esse sigma ao quadrado, que é a própria variância da variável z, é o patamar. Então, assim, ou seja, o meu C de H, ele é igual ao patamar, tá aqui, ó, patamar do semivariograma menos o gama de H. Né? Aí sempre vai ser assim. Eu pego, ajusto o modelo teórico sobre o meu semivariograma experimental. A partir desse ajuste do meu modelo teórico sobre o semivariograma experimental, eu vou obter o patamar, que é aquele que a gente já viu lá, né? É o C0 mais C, onde C0 é aquele efeito de Pepita, né? O efeito de Pepita e a constante C lá, o C0 mais C é o patamar. Então eu vou pegar o próprio patamar aqui, ó, e vou subtrair o gama de H, a função gama de H, que é o do modelo que eu escolhi. Pode ser gaussiano, exponencial, esférico, aqueles modelos lá que eu falei, alguns exemplos, né? Então eu vou fazer essa operação aqui e eu obtenho a função covariância. Né? Vou dar aqui um exemplo. Vamos dizer aqui, ó, semivariograma, né? Semivariograma exponencial. Né? Vamos supor aqui no caso do semivariograma exponencial, hein, pessoal? Ou seja, eu tenho aqui o seguinte, né? O gama de H, ele é igual ao quê? Ele vai ser o C0 mais o C1 menos E elevado a menos módulo de H, né? Sobre A aqui, né? Então, eu tenho o seguinte, né? Que o meu C de H, ele vai ser igual ao quê? C0 mais C, né, que é o patamar, como falei aqui, né, patamar do semivariograma, menos essa quantidade aqui, né, que é o C0 mais C
1 menos E elevado a menos módulo de H sobre A aqui, né? Estou botando aqui em módulo Hzinho, né? Porque para não considerar, né, que aqui esse expoente aqui não pode ser positivo, né? Se o H aqui é um H, tem que considerar aqui o valor positivo dele, por isso que eu botei o módulo. Então aqui eu tenho o seguinte, né? O C de H, ele vai ser o seguinte, né? Esse C0 vai cancelar com esse daqui, esse C vai cancelar com esse menos C que aparece aqui, e eu vou ter aqui, então, a seguinte quantidade, ó. C é elevado a menos módulo de H sobre A. Então essa aqui é a minha função covariância, hein, pessoal? C de H é igual a C é elevado a menos H sobre A. Vocês estão vendo aqui o seguinte, né? Quando H é igual a zero, eu tenho aqui um valor máximo aqui para o meu C de H, né? C de zero. C de zero vai ser o próprio C aqui, né? É o valor máximo que eu tenho aqui. Ok? Outro exemplo, no caso do semivariograma dado pelo... Né, obviamente, né, que vai ser o mesmo tipo de coisa. Né? No caso, exemplo, semivariograma gaussiano. No caso do semivariograma gaussiano, eu tenho aqui o gama de H, ele vai ser o quê? C0 mais C, 1 menos E elevado a menos H sobre A, né? Aqui é o quadrado. Esse é o modelo gaussiano, né, do semivariograma teórico aí. Então, nesse caso, o meu C de H, obviamente que ele vai ser essa quantidade aqui, né? C0 mais C, né? Ou seja, é o patamar menos o próprio gama de H. Então, menos C0 menos C mais C é elevado a menos H sobre A ao quadrado. Ou seja, esse C0 cancela com esse C0 aqui negativo, isso aqui cancela com esse, e o C de H, nesse caso aqui, ele é o próprio C elevado a menos H sobre A ao quadrado. Então aqui nós temos aqui, ó, função covariância a partir aqui do semivariograma gaussiano. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu sempre vou fazer o seguinte, quando eu vou obter a função covariância, eu vou pegar o patamar do semivariograma, né, que eu obtive, do ajuste do modelo teórico, e vou subtrair, né, do próprio gama de H. Observe que esse gama tem que ser aquele gama do modelo teórico, né? Por quê? Porque eu preciso de calcular continuamente essa função aqui, ou seja, esse H que aparece aqui, se é uma variável real, eu vou calcular ela continuamente, porque eu preciso de calcular isso para qualquer ponto do espaço que eu quero calcular a estimativa da minha variável Z, usando uma técnica de krigagem que a gente vai ver depois, né? As várias técnicas de krigagem. Ok, pessoal? Bom, como é que é o gráfico, né? O gráfico vai ser sempre parecido da seguinte forma. Eu vou escrever aqui o gráfico, né? Como é que é o gráfico disso aqui? Seria assim, ó. Gráfico de C de H, né? O gráfico de C de H, ele vai nada mais é do que você ver o gráfico do semivariograma de cabeça para baixo. Mais ou menos essa ideia, né? Por exemplo, eu tenho aqui um gráfico de semivariograma assim, né? Aqui é o gama de H, semivariograma. Né? Digamos que eu tenho aqui um semivariograma assim, ó. Saiu aqui assim e fez isso. Tendeu aqui assintoticamente aqui para um patamar, né? Esse patamar aqui. Então, o meu C de H é como se eu estivesse vendo isso de cabeça para baixo. O C de H, ele vai ter a seguinte cara, né? É como se eu estivesse pegando aqui esse valor aqui, que é o valor do patamar, e fazendo isso assim, ó. Né? Aqui é o H, né? H. Então, olha lá.
É como se eu estivesse pegando o gráfico aqui do gama de H e virando ele de cabeça para baixo. Ou seja, a variância da variável para pequenos valores de H, ela é mínima. Aqui, poderia ter até um certo efeito Pepita, né? Mas ela é mínima aqui. E à medida que eu vou afastando, ela vai aumentando. Ou seja, quando os valores estão próximos, né, para pontos próximos, muito próximos, é lógico que eu não espero que os valores de Z mudem muito de um ponto para outro, quando os pontos são próximos. Ou seja, eu tenho uma pequena variância. À medida que os pontos se afastam, né, pontos distantes, né, a partir de um certo valor, que é o alcance do meu semivariograma, os pontos não vão estar mais correlacionados entre si e a minha variância vai ficar constante. Sendo que aqui é aquele próprio sigma ao quadrado, né? No caso do semivariograma, aqui é o sigma ao quadrado, que é a variância da variável z, né? O patamar. E aqui não, eu parto desse valor aqui, né? Que é o patamar, e vai decaindo. Ou seja, quer dizer o seguinte, quando eu tenho pontos próximos um ao outro, existe uma grande covariância entre os valores, né? Existe uma grande correlação, os valores são próximos. Já pontos distantes, C de H vai caindo, né? Quanto mais eu vou me afastando. Se tiver um certo alcance definido, após um certo alcance, a covariância vai ser zero, né? Ou seja, os pontos não vão estar mais correlacionados entre si, os valores de Z, né? Não vão estar mais correlacionados porque o ponto em questão está muito distante da onde eu estou calculando, né? A função C de H. Ok, pessoal? Na realidade, a gente vai ver que esse C de H aqui ele é fundamental, né, para a gente poder calcular os elementos de matriz de krigagem. Tanto no caso da krigagem ordinária, na krigagem da média, vários tipos de krigagem de modo geral, né? Krigagem simples, a gente precisa de usar a função C de H para poder calcular os elementos de matriz. É isso, pessoal. Até a próxima.